Boa tarde a todos, meu nome é Marcos e hoje eu vou comentar com vocês sobre uma treta aí que começou no dia 7 de setembro entre Pablo Marçal e Silas Malafaia. Meu nome é Marcos e esse canal é dedicado a falar sobre política, conhecimento, hacks, estratégias e tudo mais. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui para acompanhar, que você vai aprender bastante aqui, beleza? Eu vou comentar aqui 3 pontos importantes sobre essa treta entre essa briga, essa discussão, enfim, não sei exatamente. A gente vai analisar aqui o que está acontecendo, 3 pontos importantes sobre essa treta do Pablo Marçal com Silas Malafaia, que começou no dia 7 de setembro, certo? Eu anotei aqui e eu vou se basear no que eu anotei para ter uma referência aqui para falar para vocês. O Pablo Marçal, quando ele ia subir lá no carro elétrico, ele foi impedido. Tem vídeos aí nas redes sociais mostrando o momento exato que ele vai chegar para passar, para subir no carro elétrico, no caminhão lá elétrico, e ele é impedido. Beleza. E aí ele vai, sem surpresa, sem entender nada, até porque o Bolsonaro chamou os prefeitos para comparecerem no 7 de setembro, para falar sobre a democracia, a censura e tudo mais. O impeachment também, que era um dos temas abordados, que era sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Beleza, aí o Pablo Marçal chega já no final, dá para perceber isso, e tenta entrar e ele é impedido. Segurança ali não deixa. Aí ele sai, sem entender nada, né? E vai para a população e, segundo o que Bolsonaro e algumas pessoas começaram a falar, é que ele criou um próprio palanque. E o pior de tudo é que ele criou, tem na rede social dele, posts dizendo assim, 7 de setembro com Lula. Aí tava poucas pessoas. 7 de setembro com Marçal. E a Avenida Paulista inteira. Então o que revoltou algumas pessoas da direita, como por exemplo o Nicolas Ferreira, se posicionou em relação a isso, que ele usou a imagem daquela população para dizer que o evento era dele. Ou seja, se eu coloquei uma imagem dizendo que o evento do dia 7 de setembro era sobre o meu evento e comparei com o do Lula, dá-se a entender que eu estou dizendo que aquilo era para mim. E isso revoltou muitas pessoas da direita. E, obviamente, o Silas Malafaia, que não é de ficar calado, se posicionou em relação a isso. E antes disso acontecer, o Pablo Marçal, ele comentou, ele postou um story dizendo assim, quem me barrou foi o Silas Malafaia. Ele colocou nos stories. E o Silas Malafaia respondeu, criando um vídeo. Alô, pessoal, amanhã ou daqui a pouco eu vou colocar um vídeo falando sobre o Pablo Marçal. Minha resposta ao Pablo Marçal. Ou seja, como que ele tá falando que foi eu que barrei? Aí o Silas Malafaia grava um vídeo e, como sempre, tudo que você fala sobre o Pablo Marçal hoje viraliza. Nada mais, nada menos que o vídeo bateu aí, deixa eu ver aqui, 4 milhões de visualização. Né? Então, aí ele comenta. A verdade sobre Pablo Marçal no dia 7 de setembro. E o que revoltou o Silas Malafaia, segundo o vídeo, que esse aqui está no Instagram dele e no YouTube, é que o Pablo Marçal chegou já no final. Ou seja, ele não chamou as pessoas para participar do evento, ele não se posicionou contra o Alexandre de Moraes e ainda queria palco para assinar para o público. Ou seja, ele queria palanque, ele queria a atenção das pessoas. E isso revoltou o Silas Malafaia. E ele se posicionou: olha, não foi que eu impedi, foi que já estava no final, você pode ver que já estava encerrando, e Pablo Marçal meio que quis criar uma polêmica em cima de tudo isso, falando que foi eu que barrei ele e tudo mais. Então ele veio se defender, se pronunciar. Não, não foi eu que barrei. Porque ele representa, querendo ou não, pelos anos que ele tem, uma parte da população cristã. Tem igreja bem reconhecida e tudo mais. E isso começou a treta entre os dois, que já vem de muito tempo. Quando Pablo Marçal tentou se candidatar à presidência da República, em 2000 na última candidatura aí que teve, o Silas Malafaia chamava o Pablo Marçal de Pablo Ciolo, não apoiando sua candidatura. E aí, uh, no outro dia, eu acho que um dia depois disso ter acontecido, 19 horas, olha só, hoje é dia 11, 19 horas atrás, o Silas Malafaia colocou um outro vídeo falando sobre Pablo Marçal. Verdade sobre Pablo Marçal que você precisa saber.
Aí ele vai falar que você não deve votar no Pablo Marçal e vai dar alguns motivos aqui, que ele é megalomaníaco, enfim, que ele tem transtorno de bipolaridade, que uma hora ele elogia o Silas, outra hora ele critica. E ali os dois entram nesse embate. Então, resumindo, essa é a treta. Pablo Marçal afirmou que foi o Silas que não deixou, e o Silas Malafaia veio falar que não. É que ele já chegou no final, queria palanque e tudo mais. Beleza. Então, os 3 pontos interessantes aqui, de tudo isso, é o seguinte. Em época de eleição, querendo ou não, o Pablo Marçal que fica mais famoso. E tende a ter mais votos ainda. Porque um vídeo do Silas Malafaia, falando sobre o Pablo Marçal, deu 4 milhões. Primeiro vídeo. E o segundo vídeo no Instagram, tá? Deu 2,7 milhões. Só no Instagram do Silas. Fora o que as outras pessoas comentaram, outros vídeos que surgiram, tem no YouTube. Então, assim, Silas Malafaia tá fazendo o Pablo Marçal ficar mais famoso. É o primeiro ponto. Isso daqui tá ficando claro. Porque, através disso, Pablo Marçal ganhou uma visibilidade maior até do que o Ricardo Nunes, que estava lá e não apareceu tanto. E as notícias só falaram do Pablo Marçal, porque gerou treta. Tudo que dá treta gera views. Então, assim, querendo ou não, quem ganha com tudo isso é o Pablo Marçal, porque ele tá ficando mais famoso e ele que tá se candidatando, não é o Silas. Segunda coisa, segundo ponto interessante aqui. O Silas não quer o Marçal na prefeitura, ele já deixou claro isso. Mas alavanca o Pablo Marçal nas redes sociais. Então, assim, se é por Silas Malafaia não votar no Pablo Marçal, ou se o Silas Malafaia não quer que as pessoas votem no Pablo Marçal, eu acredito que com essa estratégia aqui, com isso que ele fez, não é a melhor forma de fazer isso. Porque, querendo ou não, quem não conhece o Pablo Marçal vai passar a conhecer, e aí entra dentro do efeito Marçal, de viralização. Ou seja, ele fica mais famoso e ele ganha com isso. Que depois ele pode vender curso para essas pessoas, ajudar elas. Não tem nada contra vender curso, tá, gente? Só tô falando que se o Silas não quer que o Marçal seja eleito, fazendo isso, acho que. Acho não, foi uma das piores coisas que ele fez. E uma outra coisa aqui também, é um terceiro ponto, que tá me chamando muita atenção. Se os dois são. Se os dois, Silas e o Pablo, são cristãos, não seria melhor os dois se unirem, conversarem, fazerem uma ligação, fazerem as pazes? Do que se expor assim na internet? Será que por trás disso não tem uma estratégia de marketing dos dois? É um ponto a se analisar. Eu não estou afirmando, tá? Mas é um ponto interessante. Porque se os dois são cristãos, e obviamente a Bíblia fala para você estar em paz com todos. Se possível, esteja em paz com todos. Seria mais interessante eles conversarem. Ligarem um para o outro, fazerem uma ligação, perdoar, que é algo que Jesus fala. Perdoe 70 vezes 7, ou quantas vezes for necessário. Então, isso me chama muita atenção, gente. E me deixa em dúvida se é uma treta realmente. Mas eu acho que o Silas não brincaria com isso. Eu acho que não, porque o Silas não brincaria com isso. Eu vejo o Silas Malafaia com um posicionamento bem sério, sempre foi. E eu acredito que ele não. Se fosse por estratégia, eu acho que não seria dessa forma. Porque se for estratégico o que está acontecendo agora com o Silas Malafaia e o Pablo Marçal, meio que o Silas está manipulando as pessoas. Pelo menos eu vejo isso dessa forma. Ou seja, criando intriga para o Pablo Marçal ficar famoso, já que os dois apoiam a direita, são da direita. Então não seria. Eu não vejo tanto sentido assim. Então eu acredito que realmente os dois estão nesse embate. Silas Malafaia aí já tem uma intriga com o Pablo Marçal. E através disso, né, do Pablo falando que foi ele que não deixou entrar ou participar do comício no trio elétrico, no carro elétrico, o Silas respondeu e aí criou mais intriga ainda e os dois estão trocando farpas aí. Pablo Marçal tá postando stories, vem no debate comigo e tudo mais. E com isso também o Silas cresce, obviamente. Ou seja, se ele tá fazendo um vídeo do Pablo Marçal que tá em alta, né, os debates que o Pablo Marçal vai, no Roda Viva, por exemplo, tá em primeiro lugar, com 4 milhões já. O primeiro era 3,8, agora o Pablo Marçal já tá em primeiro. E vários outros debates que ele tá indo, ele tá sempre surfando, batendo milhões de views, batendo recordes assim na plataforma, no canal da pessoa. Então, querendo ou não, o Silas ganha com isso também, porque ele cresce as redes dele, mas também ele divulga o Pablo Marçal, né? Porque quantas pessoas não estão comentando sobre o Pablo Marçal nos dias de hoje? Cada vez mais ele fica famoso. E ainda mais pelo meio evangélico agora. E Pablo Marçal, para quem não sabe, está em primeiro nas pesquisas. Então, assim, gente, fazendo um resumo dessa intriga inteira entre os dois. Quem ganha com tudo isso? O Pablo Marçal. Então, assim, se, como eu falei, foi uma estratégia, foi muito bem feita, porque repercutiu muito. E se o Silas não quer o Pablo, eu acho que teria que ser de uma outra forma. Porque com esses vídeos o Pablo Marçal só fica mais famoso. Porque um vídeo bateu 4, outro vídeo bateu 2 milhões. Então, assim, é intrigante. E
seria muito melhor os dois entrarem em um acordo e, enfim, mostrarem que cristão também perdoa, né? Que é o que diz na Bíblia. Então, esse é um pouco do resumo do que está acontecendo para você que está por fora, entre Silas Malafaia e Pablo Marçal. É um pouco sobre isso. E se você sabe de algo a mais, se você quer fazer alguma análise, comenta aqui, tá? Deixa o like, se inscreve para ter mais notícias como essa, sobre esse mundo político e tudo mais. E é isso. Essa é a minha análise do que aconteceu. Se você gostou, curte. Se não gostou, compartilha. Mas não deixa de interagir com o vídeo, beleza? Tamo junto. Comenta aqui o que você achou. E eu vou procurar melhorar nos próximos vídeos. Beijo, até mais.